A comissão, né, permaneceu por aproximadamente 5, 6 horas, né, no recinto, fazendo toda uma avaliação, uma obtenção, uma coleta de dados, né, sobre o histórico dos animais, também observando, né, os animais no seu recinto, avaliando as instalações, né, o espaço, né, e constatamos que aparentemente, né, o ambiente ele está bem estruturado, conta com a equipe técnica, né, de médico veterinário, assistência médica veterinária, zootécnica, né, e de biólogos também. Então eles estão bem cuidados. É claro que a comissão ela não veio, né, com o intuito de dar um veredito se os animais devem permanecer ou não, mas uma análise técnica, né, e um laudo técnico será proferido para embasar, né, a quem de direito, aos órgãos competentes, né, no poder da decisão. Inicialmente a gente tem que entender o que a gente avalia e como a gente avalia para daí sugerir melhorias, né? O nosso caso específico foi avaliar a condição de bem-estar do animal. E quando a gente pensa em bem-estar, a gente tem que saber que é uma capacidade do indivíduo, né? Uma capacidade daquele animal. Cada um reage de uma maneira. E essa capacidade de quê? De se adaptar ao ambiente que ele está inserido. E aí, para isso, a gente lança mão de vários instrumentos e várias características que a gente tem que avaliar, que vai desde como é feita a alimentação, o que é oferecido na alimentação, como é o recinto, como é a influência do clima na saúde e na vida desse animal, quais são os comportamentos que o animal expressa. Então, dentro da avaliação que a gente teve do animal e das necessidades da espécie, uma das recomendações foi a ampliação do recinto, que é a qual nos foi passada pela equipe, já iniciou hoje, inclusive, né? E além da ampliação física do espaço, também a melhoria da ambientação, dos equipamentos que se utiliza para que o animal expresse comportamentos naturais. Que a gente tem rochas, troncos, plataformas, caixas de areia, tanque. Então, todos foram sugestões que a gente deu à equipe e aos administradores, que algumas já estavam sendo pré-providenciadas, como por exemplo a ampliação, né? E daí, com isso vai fortalecer a possibilidade do animal se adaptar mais e estar em estado de bem-estar. Então, como equipe, o que a gente pode fazer é oferecer condições para que o animal se adapte ou não. Essa influência da temperatura a gente chama de bioclimatologia, né? Dentro desse contexto a gente tem que entender de onde o urso vem, essa distribuição geográfica. A espécie, esse urso pardo, né, popularmente conhecido como urso pardo, é o urso com maior distribuição geográfica. Então ele está em vários locais do mundo, desde da América do Norte nos Estados Unidos e Canadá, a gente tem a presença dele na Europa, tem a presença na Ásia, da China até a Ásia Menor, Escandinávia. Então isso mostra que é um animal que se adapta a climas diferenciados um do outro. E no caso específico de Canindé, que é o levantamento do questionamento, né, sobre o calor, é um animal que tem a possibilidade sim de adaptar a temperaturas. O que nos preocupa não é só a alta temperatura, mas a amplitude térmica, da menor temperatura do dia até a maior, para saber o quanto o corpo do animal tem que trabalhar para se adaptar a isso. Então, é possível sim, e numa primeira visita, numa primeira impressão, a gente não observou nenhum comportamento do animal que demonstrasse que ele estava sob estresse de calor. E isso é como? Com a respiração ofegante, essa frequência respiratória muito acelerada, né? O excesso de necessidade de estar dentro do tanque se resfriando. Então, num dos momentos que a gente passou quase na hora mais quente do dia, por volta das 12 horas, o animal não estava nem dentro do tanque. Então, são indícios que vão mostrando que o animal está adaptado. São há 10 anos que ele vive naquele microclima, que não só a temperatura, outro ponto que a gente tem que pensar também é a umidade, porque a umidade vai influenciar como o animal troca calor com o ambiente. É semelhante a gente, se está aquele dia chuvoso, a umidade está muito alta, a gente fica suado, a gente tem dificuldade em trocar a temperatura, né? E esses animais trocam também principalmente pela respiração. Então, tudo isso vai mostrando que esse indivíduo, na verdade os dois, estão adaptados àquele microclima. Em relação
relação à alimentação, a gente tem que primeiro entender como funciona o corpo do urso. Ele é um animal onívoro, então é um animal que se alimenta de alimentos de origem vegetal e animal na natureza, e isso tem que ser oferecido também em cativeiro, sob cuidados humanos, né? A alimentação que consta lá hoje é uma alimentação que, dentro desse aspecto, ela supre tudo. O animal é alimentado com frutas, com legumes, vai ter inserção da carne na dieta também, e eles utilizam a ração canina. A ração canina, que é uma das rações utilizadas na alimentação de ursos, porque quando a gente compara o sistema digestivo, estômago, intestino de um urso, é bem semelhante ao de um cachorro. Então, por isso a gente pode utilizar, porque são rações, a ração vai conseguir oferecer nutrientes que talvez a variação de frutas e legumes que tem disponível na região não vão oferecer. Então, de maneira geral, para atender o comportamento alimentar do animal, está sendo oferecido. Mas dentro da nossa avaliação dos ingredientes, a gente vai fazer uma tabela se está fornecendo energia, nutrientes, minerais, de acordo com o que se deve. Mas isso vai ser em cima do laudo que a gente ainda está em processo de elaboração. O urso é um animal que ele passa muito tempo na natureza procurando alimento. Há relatos de que ele pode passar 12 horas procurando alimento por dia. Então, quando o animal está sob cuidados humanos, a gente coloca a alimentação e ele pode acabar comendo muito rápido. E aí algumas ferramentas são utilizadas como enriquecimento ambiental. Esse enriquecimento ambiental, ele tem, de maneira bem geral, ele serve para quebrar a rotina do animal e favorecer que ele expresse comportamentos naturais. Um deles é o de procurar alimento. E aí o que nos foi passado pela equipe, através de fotos, vídeos e um quadro que eles têm, eles realizam atividades de enriquecimento diariamente. Então tem quais enriquecimentos vão ser feitos todos os dias, de colocar a comida com mel dentro de uma abóbora para que ele possa rasgar, quebrar, usar o faro com odores. Isso gasta energia física e energia psicológica, e favorecendo então a adaptação à rotina do animal. É imprescindível esse tipo de ação e é realizada lá diariamente. Na verdade, a gente não pode ainda inferir até porque não é o nosso foco de fazer esse julgamento, né, se fica ou se sai. A nossa análise é uma análise técnica, que vai exatamente balizar, porque tecnicamente a gente vai se pronunciar. Agora, com relação a se fica ou não, isso aí é só quem for de direito. Agora, uma coisa que é interessante salientar, inclusive, é que nós verificamos o histórico do animal, quer dizer, um animal que vem de uma vida em circo, onde a gente percebe também que ele tem alguns resquícios desse período, as garras que foram arrancadas, os caninos também, mas dentro do que a gente percebeu na primeira visão, a gente imagina que os animais eles estão adaptados, eles também têm uma idade, uma idade já relativamente avançada, pelo histórico que nos foi passado, é um animal com aproximadamente 20 anos, então são pontos que a gente tem que levar em consideração no momento de fazer esse relato, e através do relato a gente vai, obviamente, que emitir uma consideração com relação aos riscos ou não dele ser deslocado, porque tudo conta, a questão do deslocamento, a longa distância, isso pode impactar na vida do animal. Nós precisamos concluir esse laudo, acho que até o final da semana. Até o final. Nossa previsão é no máximo na semana que vem ele já está disponível. Que é só reforçando o que o Edson está falando, o nosso resultado final não pode e não deve ser fica ou não fica, porque a nossa visita ela é técnica para avaliar se o animal está em condições de bem-estar ou não. E aí a gente pode sugerir melhorias ou falar, não, o animal não está em condições de bem-estar e nem melhorias serão suficientes, Então, essa é a nossa posição, ou não, o animal está em condição de bem-estar, melhorias vão ser. E aí, com esse laudo e com essa posição técnica de que se ele está em bem-estar ou não,
o órgão competente que deve e pode dizer se com isso vai destinar o animal ou vai permanecer no local. Qualquer mudança gera impacto no animal. O impacto ele pode ser positivo, que a mudança leva a adaptação e leva a coisas positivas, mas o impacto também pode ser negativo. Como o Dr. Edson falou, um animal que já com cerca de 20 anos, a gente tem que sempre pensar, o impacto do deslocamento e o impacto de uma nova rotina, ela vai ser positiva ou negativa? Porque o animal vai ter que passar por um processo total de adaptação, que não é só o clima é um dos fatores. Não significa que mudar é bom ou ruim. A gente não pode falar sobre isso, até porque a gente não conhece a rotina que se propõe também pro animal lá, mas a gente tem que ter ideia que sim, o deslocamento ele pode gerar impactos negativos no animal e que uma nova rotina também, principalmente pela idade.